Meus pais me disseram que eu não podia levar minha esposa na viagem em família, mas quando cancelei, todo o drama veio à tona. Desde que me lembro, todo ano minha família organizava uma viagem que, mais do que uma simples tradição, era uma obrigação inquebrável, uma regra não escrita, mas firmemente imposta pelos meus pais. Não importava o que estivesse acontecendo em nossas vidas, compromissos de trabalho, problemas pessoais ou até assuntos mais sérios. Participar da viagem anual era uma norma que não admitia exceções. Deixar de ir significava algo além de uma simples ausência. Era quase como uma declaração de rebeldia contra a família, uma traição silenciosa que se pagava com olhares de reprovação. Um distanciamento gradual que ninguém queria experimentar ao longo dos anos. Eu já tinha visto primos ou tios que, por algum motivo, não compareciam a uma dessas viagens e acabavam relegados a uma posição desconfortável dentro do núcleo familiar. Não deixavam de falar com eles por completo, mas as conversas ficavam mais frias. Os convites para outros eventos chegavam com menos frequência, e pouco a pouco, eles terminavam se sentindo como estranhos entre os seus. Este ano, a viagem tinha um significado especial. Não era apenas mais um passeio, mas sim a comemoração do 60º aniversário do meu pai, o que a tornava um evento de maior magnitude. Havia meses que meus pais planejavam cada detalhe, escolhendo o destino com precisão e garantindo que a lista de convidados incluísse todos os membros importantes da família. Não era só uma viagem, era um encontro no qual estar presente significava reafirmar o compromisso com a família. Um ato de lealdade que, em hipótese alguma, poderia ser subestimado. Eu nunca tinha faltado. E apesar de agora a minha vida ser diferente por eu estar casado, não havia motivo para pensar que isso mudaria as regras do jogo. Quando começaram as primeiras conversas sobre a viagem, meus pais falavam com entusiasmo sobre a casa que haviam reservado. Uma propriedade espaçosa em um lugar turístico que prometia ser o cenário perfeito para a grande celebração. Eles me pediram que confirmasse minha presença o quanto antes para garantir que tudo estivesse organizado com os quartos e os planos gerais. Eu disse que claro que iria, mas que iria acompanhado de minha esposa. Como era lógico. Desde que me casei, ela e eu formamos uma equipe, uma unidade inseparável, e não fazia sentido eu comparecer sozinho. O silêncio que se seguiu à minha resposta foi inesperado. Minha mãe, que normalmente era a primeira a reagir com entusiasmo a qualquer plano, demorou alguns segundos para responder e, quando o fez, seu tom era diferente, hesitante, quase como se estivesse procurando as palavras certas para dizer algo que sabia que eu não gostaria de ouvir. Ela disse que não tinha certeza se seria uma boa ideia minha esposa ir, que a viagem era só para a família e que talvez fosse melhor ela ficar em casa. A princípio, achei que fosse um mal-entendido, que de alguma forma eu não tinha ouvido direito, porque a ideia de minha esposa não participar de uma reunião familiar não fazia o menor sentido. Perguntei o que ela queria dizer com "era só para a família", pois minha esposa e eu somos casados, nós somos família. E eu não entendia por que ela ficaria de fora de algo que supostamente era para todos. Meu pai interveio naquele momento com um tom mais firme, como se quisesse encerrar a conversa antes que ela escalasse para algo maior. Disse que não era nada pessoal, que não se tratava de excluir ninguém, mas que certas dinâmicas familiares poderiam ser afetadas com a presença de alguém de fora. Usou palavras vagas, frases ambíguas que não respondiam realmente à minha pergunta, o que só aumentou meu desconforto. Insisti que precisava de uma razão concreta, algo que fizesse sentido, mas em vez de obter uma resposta clara, minha mãe começou a repetir que não queria conflitos, que aquilo era um evento para celebrar e que preferia evitar qualquer possível desconforto entre os presentes. Foi aí que percebi que não se tratava de uma sugestão, mas de uma decisão já tomada. Meus pais não queriam que minha esposa fosse, e por mais que eu tentasse ter uma explicação coerente, só receberia desculpas disfarçadas de preocupação com a harmonia familiar. Na minha mente, tentei encontrar alguma justificativa razoável,
que fizesse tudo aquilo ter sentido, mas só consegui sentir indignação. Não conseguia entender como a minha família, que sempre se orgulhara de ser unida, de valorizar o amor e a companhia acima de tudo, agora me pedia que agisse como se meu casamento não existisse, como se a mulher com quem eu tinha escolhido passar a vida não fosse digna de participar de um evento familiar. Minha mãe tentou amenizar a conversa, dizendo que ainda tínhamos tempo para pensar em tudo e que eu não precisava tomar uma decisão precipitada. Disse que, no fim das contas, era só uma viagem e que eu não devia transformar aquilo em algo maior do que realmente era. Mas, para mim, não era apenas uma viagem. Era uma declaração de prioridades, uma prova de quem eles consideravam realmente parte da família e quem não. Não demorou muito para eu tomar uma decisão. Se minha esposa não era bem-vinda, então eu também não iria. Quando falei isso, houve outro silêncio desconfortável. Minha mãe repetiu meu nome em um tom de desaprovação, como se não pudesse acreditar no que eu tinha acabado de dizer. Meu pai, que até aquele momento tentara manter uma postura mais neutra, falou que eu estava exagerando, que minha presença era importante e que eu não deveria colocar a família em uma situação difícil por um capricho. Mas não era capricho. E eu não ia permitir que tratassem como se fosse. Deixei claro que não mudaria de opinião e que, se essa era a postura que eles queriam adotar, então não contassem comigo para a viagem. Foi aí que tudo desmoronou. Minha mãe me mandou uma longa mensagem dizendo que eu estava agindo de modo egoísta, que estava arruinando o aniversário do meu pai e que, no fim do dia, a família devia estar sempre acima de tudo. Meu irmão me escreveu dizendo que não podia acreditar no que eu estava fazendo, que se eu realmente me importasse com os meus pais, encontraria uma forma de resolver o problema sem cancelar minha presença. Mas o que nenhum deles entendia, ou talvez não quisesse entender, era que eu não estava causando o problema. Tudo o que eu fiz foi estabelecer um limite. O que eu não sabia naquele momento era que aquilo era só o começo. A decisão que tomei não só afetaria a forma como a família me via, como também começaria a derrubar a imagem de harmonia que meus pais tanto se esforçavam para manter. Passaram-se alguns dias desde aquela conversa com meus pais, e durante esse período, a tensão era evidente, embora silenciosa. Não houve mais chamadas, nem mensagens da parte deles, como se esperassem que, com o tempo, eu reconsiderasse minha postura e acabasse cedendo. Eu sabia muito bem que a estratégia deles consistia em me fazer sentir o peso da culpa, em me fazer refletir sobre as consequências da minha decisão, esperando que em algum momento eu me rendesse e voltasse a eles de forma mais submissa, disposto a aceitar as condições sem objeções. Mas o que eles não entendiam, ou talvez não quisessem aceitar, era que desta vez as coisas eram diferentes. Não era uma simples disputa familiar que poderia ser resolvida com uma conversa superficial ou com um pedido de desculpas vazio. Era uma questão de princípios, de respeito à minha esposa e ao meu relacionamento, algo que estava acima de qualquer manipulação emocional que tentassem exercer sobre mim. No entanto, a trégua silenciosa não durou muito. Quem rompeu o contato primeiro foi a minha tia, uma das irmãs da minha mãe, que me ligou em um tom que pretendia ser conciliador, mas que, na verdade, trazia embutido o objetivo de me persuadir, disfarçado de preocupação. Ela disse que ficara triste em saber que eu não compareceria à viagem, que tudo aquilo havia sido um grande mal-entendido e que, na verdade, ninguém queria excluir minha esposa da família. Segundo ela, meus pais só tentavam evitar possíveis conflitos, manter a harmonia na reunião e garantir que tudo transcorresse sem problemas. Mas o que mais me inquietou foi a justificativa que ela usou para apoiar a decisão dos meus pais. Ela disse que não era porque eles não gostavam da minha esposa, e sim porque algumas pessoas da família poderiam se sentir incomodadas com a presença dela e que, pelo bem de todos, seria melhor ela não ir. Aquela resposta só me deixou mais indignado. Perguntei diretamente quem eram essas pessoas que supostamente
se sentiriam incomodadas com a presença da minha esposa. Houve um pequeno silêncio, uma pausa que deixou claro que ela não esperava que eu fizesse essa pergunta. Por fim, ela disse algo sobre não poder falar em nome dos outros, mas que o importante não era quem tinha dito o quê, mas sim que devíamos nos concentrar em evitar tensões desnecessárias. A resposta confirmou o que eu já suspeitava. Não era uma questão geral da família, não era todo mundo que pensava assim, mas havia uma ou algumas pessoas específicas que, por algum motivo, tinham problema com a minha esposa. E meus pais, em vez de defendê-la, ou ao menos se manterem neutros, escolheram apoiá-las. Quando respondi, meu tom foi mais firme que o normal. Eu disse que, se a família realmente valorizava a união, então não deveriam nos dividir com exclusões arbitrárias. Que se existia alguém que tinha problema com a minha esposa, o correto não era deixá-la de fora, mas sim enfrentar e resolver a situação de maneira adulta. A única resposta que ela deu foi que eu estava sendo muito teimoso, que às vezes era melhor deixar as coisas passarem em nome do bem comum e que, afinal, era apenas uma viagem. Agradeci por ela ter me ligado, mas deixei bem claro que minha decisão não mudaria e que eu não aceitaria uma dinâmica na qual minha esposa fosse tratada como alguém alheio à família. Depois dessa conversa, a tensão só aumentou. Minha mãe me mandou uma mensagem naquela mesma noite, mais longa e direta do que as anteriores, na qual basicamente me culpava por estar escolhendo minha esposa em vez da minha família. Disse que a família sempre devia vir em primeiro lugar, que decisões difíceis às vezes eram necessárias e que a única coisa que estavam tentando fazer era o melhor para todos. Acusou-me de estar me fechando ao diálogo, de não querer entender o ponto de vista deles, de não considerar a importância da ocasião e de estar causando uma cisão desnecessária na família. Eu não respondi. Naquele ponto, já tinha percebido que qualquer tentativa de argumentar seria inútil, pois eles não queriam me ouvir de verdade. Só queriam que eu cedesse às condições deles. Mas as coisas não pararam por aí. Na manhã seguinte, meu irmão me enviou uma mensagem com um tom completamente diferente do da minha mãe. Não era uma bronca direta, mas uma espécie de ultimato disfarçado de conselho. Ele disse que tinha conversado com meus pais e que, embora eles não estivessem felizes com a minha atitude, ainda havia tempo de consertar as coisas. Disse que eu podia reconsiderar minha decisão, que ainda podia comparecer à viagem e que, quando tudo acabasse, poderíamos conversar com calma sobre o assunto da minha esposa. Basicamente, ele estava dizendo para eu fingir que nada aconteceu, ir à viagem como se tudo estivesse bem, e num momento indefinido no futuro, discutir o assunto com a mente mais aberta. Foi naquele momento que percebi que o que eles realmente queriam era evitar um escândalo. Não se importavam de verdade com o que eu sentia ou com o que minha esposa estava passando. Só queriam que minha ausência não virasse um tópico desconfortável para a família, que ninguém notasse que havia um problema para que a celebração ocorresse sem atritos. Eu não ia lhes dar esse gosto. Respondi simplesmente com um não, sem mais explicações, sem justificativas. Não fazia sentido prolongar a conversa, pois a resposta seria sempre a mesma. Depois disso, a comunicação com a minha família ficou mais esporádica, mas cada mensagem que chegava trazia um teor de manipulação. Primeiro veio minha mãe, insistindo que eu estava tomando uma decisão impulsiva e que ainda podia voltar atrás. Depois minha tia, novamente, tentando me convencer de que, com o tempo, eu me arrependeria de ter me afastado por algo tão pequeno. Finalmente, meu irmão me mandou uma última mensagem na qual, sem dizer claramente, deixava implícito que se eu continuasse nessa postura, o relacionamento com a família nunca mais seria o mesmo. Naquele ponto, eu já estava absolutamente convencido de que não havia volta. Eu tinha tomado uma decisão e a manteria, independente do que tentassem fazer para me manipular. Mas o que eles não sabiam, e que eu também não imaginava na época, era que todo esse conflito estava prestes a escalar de uma forma que nenhum de nós previa. O silêncio que se seguiu à minha negativa parecia ter trazido um breve alívio, mas eu sabia que era uma ilusão.
Minha família não é do tipo que simplesmente deixa as coisas passarem, ainda mais quando algo ameaça o frágil equilíbrio da imagem que tanto valorizam manter. Nos dias seguintes, não recebi mais mensagens ou chamadas, e embora tudo parecesse ter se acalmado, eu não conseguia me livrar da sensação de que algo mais estava acontecendo. A forma como minha mãe havia insistido, o jeito como meu irmão tentara negociar comigo, a intervenção da minha tia tentando amenizar a situação com palavras cuidadosamente escolhidas, tudo indicava que havia um motivo por trás da exclusão da minha esposa, algo que ainda não tinham me contado abertamente. Essa certeza se confirmou quando recebi uma ligação inesperada de um primo. Não éramos particularmente próximos, mas sempre tivemos uma relação cordial, sem conflitos ou laços muito estreitos. O tom dele, ao falar comigo, era diferente do dos demais. Não tinha aquele ar de superioridade condescendente com o qual minha mãe tentara me manipular, nem a pressão passivo-agressiva que meu irmão usava para me fazer mudar de ideia. Parecia genuinamente desconfortável, como se estivesse em dúvida se deveria ou não me contar o que estava prestes a revelar. Depois de alguns segundos de silêncio, ele finalmente soltou tudo. Disse que vinha ouvindo conversas na família e que, embora não quisesse se meter em problemas, achava que eu tinha o direito de saber a verdade. Não era que algumas pessoas tivessem um problema com a presença da minha esposa na viagem. Não se tratava de dinâmicas familiares ou de evitar incômodos. Na verdade, era uma única pessoa que estava provocando tudo, a minha cunhada, a esposa do meu irmão. A princípio, eu não soube como reagir. Por um instante, quis acreditar que era um mal-entendido, que talvez meu primo tivesse interpretado tudo errado ou que estivesse exagerando. Mas quanto mais ele falava, mais claro ficava que tudo fazia sentido. Ele contou que, desde o início, minha cunhada fora a que mais se opusera à ida da minha esposa. Disse que ela foi diretamente aos meus pais para manifestar seu descontentamento e que, em vez de colocarem um basta ou dizerem que ela não tinha esse direito, eles a ouviram e, em algum momento, decidiram ficar do lado dela. Ele explicou que a hostilidade da minha cunhada contra a minha esposa não era algo novo, e sim algo que vinha crescendo com o tempo. Lembrou de vários momentos em que ela fazia comentários depreciativos sobre minha esposa ao longo dos anos, comentários que, na época, eu deixei passar por não lhes dar a devida atenção. Mencionou o incidente no casamento de um primo nosso, quando minha cunhada reclamou de que minha esposa estava arrumada demais e que isso a fazia parecer fora do lugar, como se quisesse eclipsar os outros convidados. Também lembrou o que aconteceu no Natal, quando minha cunhada fez comentários sarcásticos sobre como minha esposa sempre queria ser o centro das atenções, insinuando que, de algum jeito, ela buscava chamar a atenção em cada reunião familiar. Mas o que mais me incomodou não foi o que minha cunhada havia dito ou feito antes, e sim o que meu primo revelou depois. Ele disse que, numa conversa recente, minha cunhada deixara claro que, se minha esposa fosse para a viagem, ela não iria. Não falou como sugestão ou preocupação, e sim como uma ameaça direta. E em vez de confrontarem essa situação ou dizerem a ela que não era a decisão dela, meus pais cederam, preferiram sacrificar minha esposa a arriscar incomodar a esposa do meu irmão. Senti um calor de raiva subindo pelo meu peito enquanto ouvia tudo aquilo. Não conseguia acreditar no quão absurdo era. Minha cunhada, uma pessoa sem nenhuma autoridade para decidir quem fazia parte da família e quem não, tinha conseguido manipular meus pais a ponto de excluir a minha esposa da viagem. E o pior era que meus pais, em vez de fazerem o certo, ou ao menos se manterem firmes e dizerem que ela não tinha direito a tomar esse tipo de decisão, simplesmente concordaram. Fiquei calado. Por um momento senti um misto de fúria e decepção. Um sentimento de traição muito além do que já havia sentido. Não se tratava apenas da viagem. Não era só uma questão de ir ou não ir. Era o fato de que meus próprios pais haviam decidido que minha esposa era descartável,
que era mais importante agradar a minha cunhada do que respeitar o meu casamento. Quando finalmente respondi, minha voz saiu mais fria do que eu esperava. Agradeci ao meu primo por me contar a verdade, mas deixei claro que, se eles achavam que eu ia ficar de braços cruzados, estavam muito enganados. Depois de desligar, fiquei sentado por um bom tempo, tentando me acalmar, tentando processar o que tinha acabado de descobrir. Pensei em todas as vezes em que minha cunhada encontrou formas sutis de menosprezar minha esposa, em como ela sempre transformava qualquer ocasião em uma competição ridícula, em como meu irmão jamais disse ou fez algo para impedi-la. Pensei nos meus pais, em como eles decidiram ignorar completamente o que era certo, em como preferiram agradar a uma pessoa tóxica em vez de encarar um problema real. Eu não ia deixar que aquilo ficasse assim. Se eles pensavam que podiam me manipular e conduzir as coisas como quisessem, estavam enganados. Dessa vez, não seria outra daquelas situações em que eu simplesmente aceitava o que queriam. Estava decidido. Se eles estavam dispostos a me mostrar quais eram as verdadeiras prioridades deles, então eu também mostraria as minhas. E dessa vez, não haveria volta. Os dias que se seguiram à revelação do meu primo foram marcados por uma sensação de raiva contida que, às vezes, se transformava numa determinação absoluta. Eu sabia que o que havia descoberto não poderia ficar como um simples "estou sabendo". Não podia permitir que a minha família pensasse que podia tomar decisões tão desleais sem enfrentar nenhuma consequência. Ao longo dos anos, me ensinaram que a família devia estar unida, que a lealdade era o mais importante. Mas agora, estava claro que esses princípios só valiam quando lhes era conveniente. Eles haviam escolhido priorizar o meu irmão e a esposa dele, em vez do meu casamento, da minha esposa e de mim. Isso não era algo que eu pudesse ignorar, pois aceitar significaria validar a atitude deles. Aceitar que a minha esposa não era vista como parte da família, que, de certa forma, a exclusão dela era justificável. Nesse período, evitei qualquer contato com meus pais e com meu irmão. Se eles não sentiam a necessidade de me dar uma explicação sincera, eu também não via por que falar com eles. Minha esposa, embora não dissesse isso abertamente, também sentia a tensão no ar. Eu não havia contado em detalhes tudo o que sabia. Não por querer esconder, mas porque, se ela descobrisse que minha cunhada era a responsável direta por sua exclusão, ficaria ainda mais magoada. Mesmo assim, ela entendia que havia algo mais profundo acontecendo, mas não insistiu em perguntar. Talvez por saber que, em algum momento, tudo viria à tona. O estopim do que estava por vir chegou em forma de uma ligação inesperada da minha mãe. Até então eu achava que, depois de tudo, eles fariam uma última tentativa de resolver as coisas, que ao menos tentariam me convencer com algum argumento que tivesse um mínimo de lógica. Mas o que recebi foi uma conversa que deixou claro que eles só estavam me procurando para tentar salvar o que ainda restava. Minha mãe começou num tom calmo, quase fingindo que nada tinha acontecido. Disse que esperava que eu tivesse tido tempo para pensar melhor, que esperava que eu percebesse que tudo tinha tomado proporções desnecessárias. Falou sobre como era importante para eles que eu fosse à viagem, de como a minha ausência deixaria uma sombra na comemoração, de como meu pai realmente queria que todos estivéssemos juntos em seu aniversário. Por um momento, ouvi na voz dela um resquício do que um dia foi nossa ligação, aquela conexão que em algum momento tive com minha mãe. Mas essa sensação sumiu no instante em que ela disse o que realmente queria dizer. Ela explicou que, embora entendesse meu ponto de vista, a situação não era tão simples. Falou que havia outras pessoas envolvidas e que, às vezes, é necessário fazer sacrifícios pela harmonia de toda a família. Usou frases que pareciam cuidadosamente calculadas para me fazer sentir que eu estava sendo irracional, que eu é que estava exagerando. Disse que, se eu realmente quisesse resolver as coisas, o melhor seria ir na viagem e, depois do nosso retorno, conversaríamos com calma, como se tudo não passasse de um mal-entendido que se resolveria com uma conversa superficial.
Eu a escutei sem interrompê-la, sem demonstrar o que realmente pensava. Quando terminou de falar, quando finalmente fez uma pausa esperando eu dizer algo, resolvi que não adiantava mais guardar o que sabia. Perguntei se ela realmente achava que eu não sabia o que tinha acontecido, se eles pensavam que podiam esconder a verdade e me manipular para acreditar que minha esposa simplesmente não se encaixava na família. Houve um breve silêncio, um instante em que pude sentir como o clima da conversa mudou antes mesmo que ela pudesse responder. Continuei falando. Disse que já sabia que minha cunhada fora quem impôs a condição de que minha esposa não fosse, e que eles, em vez de dizerem a ela que não tinha esse direito, simplesmente concordaram. Perguntei por que, se minha cunhada ameaçou não ir, não a deixaram de fora, em vez de excluir a minha esposa. Por que a presença dela era mais importante do que a da mulher com quem eu tinha escolhido passar a vida? Eu não esperava que admitisse, mas ela o fez, embora de forma covarde. Falou que não era tão simples, que não queriam criar mais conflitos, que as coisas com meu irmão e a esposa dele eram complicadas e que eles não queriam que a viagem se transformasse em um campo de batalha. Tentou justificar, dizendo que não era nada contra a minha esposa, que só estavam tentando evitar problemas. Mas o que ela não entendia era que, ao tomar essa decisão, eles haviam deixado claro de que lado estavam. Respondi com a mesma calma com que ela falara, mas com uma firmeza nas palavras que não deixava espaço para interpretações. Disse que eu estava certo ao ter cancelado minha participação e que, se eles achavam que podiam continuar conduzindo a família com regras arbitrárias, deveriam se preparar para lidar com as consequências. Falei que, se minha esposa não era parte da família para eles, então eu também não era. Desliguei antes que pudesse dizer mais alguma coisa. Não passou nem uma hora para que as notícias começassem a se espalhar. Minha avó, uma das poucas pessoas na família que sempre foi neutra nos conflitos, ficou sabendo do que aconteceu e, para minha surpresa, tomou uma postura firme. Ela sempre foi a matriarca, a mulher que mantinha todos unidos, e, ao saber da verdade, se indignou de uma forma que ninguém esperava. Ligou para os meus pais e disse que a atitude deles era vergonhosa, que excluir a minha esposa por causa do capricho da minha cunhada era uma das coisas mais absurdas que ela já ouvira. E não parou por aí. Ela decidiu cancelar a própria ida à viagem como forma de protesto, e essa decisão teve um efeito dominó. Outros tios e primos começaram a questionar o que estava acontecendo, e aos poucos, muitos deles também começaram a desistir de ir. O que meus pais tentaram resolver em silêncio se transformou em um problema grande. O plano deles era eliminar o problema ao excluir minha esposa, esperando que eu aceitasse sem alarde. Mas agora eles não estavam lidando só com a minha ausência, mas com a de várias outras pessoas que, ao descobrir a verdade, não quiseram participar de algo tão injusto. A viagem, que deveria ser uma celebração familiar, estava agora cercada de tensão e questionamentos. E o melhor de tudo é que eu nem precisei fazer nada além de dizer a verdade na hora certa. As regras do jogo mudaram e agora eles teriam de lidar com as consequências de suas próprias ações. O caos que se instaurou depois da minha conversa com minha mãe foi algo que nem eu tinha previsto totalmente. Durante anos, minha família manteve a aparência de unidade, o mito de que tudo funcionava em harmonia e de que qualquer problema que surgisse seria resolvido de forma civilizada. Mas agora, com a verdade exposta e com a minha avó liderando uma espécie de rebelião contra a injustiça cometida, todo esse equilíbrio frágil começou a desmoronar. O que antes era visto como um conflito entre meus pais e eu virou um problema que envolvia muito mais membros da família do que qualquer um esperava. Minha ausência na viagem já não era apenas um pequeno incômodo, era um símbolo de algo maior, uma fissura na família que expunha o que muitos suspeitavam, mas nunca ousaram enfrentar. Meus pais favoreciam meu irmão e a esposa dele em detrimento de qualquer outro vínculo, incluindo o que tinham comigo. Nos dias que se seguiram,
O estrago colateral das decisões dos meus pais começou a se manifestar de maneiras que eles não conseguiam controlar. Ao tomar posição publicamente e decidir não ir à viagem, minha avó deixou claro que isso não era um problema só meu, mas sim uma questão de princípios. Vários dos meus tios e primos, ao saberem de toda a história, começaram a hesitar se queriam ou não fazer parte de uma viagem tão marcada pelo favoritismo e pela manipulação. Alguns me procuraram diretamente, perguntando se era verdade o que tinham ouvido, se meus pais realmente tinham tomado uma decisão tão arbitrária só para evitar incomodar minha cunhada. Confirmei tudo sem rodeios, sem tentar amenizar, pois não havia razão para fazer isso. Se eu tinha aprendido algo nessa situação, era que a melhor maneira de combater a manipulação era com a verdade. E a verdade por si só já era suficiente para muitos reconsiderarem sua postura. Enquanto isso, meu irmão se mantinha em total silêncio. Algo que me pareceu estranho, considerando a inclinação dele para querer controlar a narrativa em qualquer situação. Durante todo o conflito, ele foi o único que não tentou me ligar ou mandar mensagem após nossa última troca de palavras. Eu sabia que esse silêncio não era por acaso, que provavelmente ele esperava que a situação se resolvesse de um jeito ou de outro, sem que ele tivesse de se envolver. Mas, se pensava que podia simplesmente ficar parado esperando tudo se acalmar sem assumir responsabilidade, estava enganado. Só quando a situação se tornou completamente insustentável para os meus pais é que recebi uma ligação dele. A primeira evidência de que as coisas estavam dando errado para o lado dele foi o tom que ele usou desde o começo. Ele não estava calmo ou conciliador, como na última vez em que tentara me convencer a repensar minha posição. Dessa vez, estava irritado. Não apenas irritado, estava furioso. E não demorou a me dizer o porquê. Sem rodeios, me acusou de ter arruinado a viagem com a minha atitude. Falou que tudo havia saído do controle porque eu decidi fazer um drama desnecessário, que se desde o começo eu tivesse lidado com a situação de forma madura, nada disso teria acontecido. Insistiu em que o problema não era a minha ausência, mas o fato de eu ter convencido outras pessoas a seguirem meu exemplo, transformando o que deveria ser um encontro familiar numa confusão que agora afetava todos. Por um momento, deixei que ele falasse, ouvindo cada palavra com a paciência de alguém que já sabe exatamente o que vai responder. Quando ele finalmente terminou o monólogo, quando fez a pausa que indicava que esperava eu me justificar ou pedir desculpas, respondi com a mesma frieza com que falei com minha mãe dias antes. Perguntei se ele realmente acreditava que tudo aquilo tinha sido causado por mim, ou se, no fundo, sabia que o problema real era a exclusão da minha esposa. Perguntei se em algum momento ele pensou na posição em que me colocaram, em como me obrigaram a escolher entre a família e o meu casamento, em como não me deixaram outra opção a não ser recusar. Ele ficou em silêncio por alguns segundos, tempo suficiente para eu perceber que tinha atingido um ponto fraco. Mas em vez de admitir, em vez de aceitar sequer uma parte da responsabilidade, se agarrou ao mesmo argumento inicial. Disse que eu estava enxergando as coisas de forma errada, que, se eu tivesse sido mais esperto, teria encontrado um jeito de resolver tudo sem causar tanto estardalhaço. Falou que, no fim das contas, era tudo uma questão de perspectiva e que, se eu realmente quisesse, poderia ter conduzido a situação de outra maneira. Não pude deixar de rir. Uma risada seca, sem humor. Era incrível como, mesmo depois de tudo o que aconteceu, ele ainda tentava me fazer sentir responsável por tudo. Deixei claro que o problema dele não era comigo, mas com a realidade que agora precisava encarar. Falei que, se a viagem estava arruinada, não era pela minha ausência, mas pela decisão que ele e a esposa tomaram ao fazer dos meus pais cúmplices disso. Que, se não queria lidar com as consequências, deveria ter pensado nisso antes de permitir que a esposa manipulasse a situação em favor deles. Ele não respondeu imediatamente, e quando o fez, o tom já não era de raiva explosiva, mas de frustração contida.
Falou que eu estava exagerando, que aquilo tudo não era para tanto, que no fim, ainda éramos família e que eu precisava aprender a relevar certas coisas. Mas isso só confirmou o que eu já sabia. Para ele e para meus pais, tudo isso jamais fora um verdadeiro problema. Eles enxergavam como uma discussão menor que eventualmente se resolveria se dessemos tempo ao tempo, Não entendiam ou não queriam entender que não era algo que se esqueceria ou resolveria com uma conversa superficial. Quando a ligação terminou, eu estava ainda mais convencido de que fiz o que devia ter feito. Meu irmão não me ligou para tentar resolver nada, e sim para tentar salvar a aparência de normalidade que ele tanto valoriza. Ele não se importava com minha raiva, com a injustiça contra minha esposa, ou com o erro que meus pais cometeram ao permitir que minha cunhada decidisse quem era ou não bem-vindo na família. Tudo o que importava para ele era evitar que o conflito continuasse crescendo a ponto de prejudicar seu status na família. Mas já era tarde demais para isso. A verdade estava exposta, e agora eles teriam que lidar com as consequências de seus atos. E se achavam que tudo terminaria numa simples conversa, estavam muito enganados. Alguns dias se passaram depois daquela ligação com meu irmão. Dias em que, apesar de todo o caos instaurado na minha família, eu me sentia mais em paz do que nunca. Eu sabia que tinha feito o certo, que não tinha cedido à manipulação, que não tinha deixado que me fizessem sentir culpado por defender minha esposa e exigir o respeito que ela merecia. Mas, embora, para mim, a decisão estivesse tomada e não houvesse mais o que discutir, para os meus pais e meu irmão a situação ainda estava longe de ser resolvida. Para eles, esse conflito era um problema que precisava ser solucionado, algo que devia ser consertado antes que causasse danos irreparáveis na estrutura familiar que tanto se esforçaram em manter intacta. Percebi isso ao receber uma ligação da minha mãe. Desta vez, num tom completamente diferente do que usara antes. Não havia mais cobranças, nem tentativas de manipulação camufladas de preocupação. Nem aquele ar de superioridade moral com o qual tentara me fazer sentir que eu estava exagerando. Ela soava cansada, como se o peso de tudo o que tinha acontecido finalmente a tivesse alcançado. Disse que queria conversar, que não queria continuar brigando, que tudo tinha se complicado demais e que não queria ver a família ainda mais dividida por um mal-entendido. Ela usou palavras que, antes, poderiam ter me feito hesitar. Frases feitas para despertar em mim aquela parte que ainda acreditava que laços familiares não se rompem tão facilmente. Mas eu não era mais o mesmo de antes. Não estava mais disposto a cair nos jogos emocionais que tantas vezes funcionaram comigo. Perguntei o que exatamente ela queria conversar. Houve um breve silêncio antes de ela responder. Disse que meu pai estava triste com a forma como as coisas terminaram, que não queria que isso abalasse nosso relacionamento a longo prazo, que ele só tentara fazer o melhor para todos. Tentou se justificar do mesmo jeito que fizera da última vez, alegando que tomaram a decisão para evitar conflitos, que nunca foi a intenção deles fazer minha esposa se sentir que não fazia parte da família, que só queriam administrar a situação da melhor maneira possível. Respondi com calma, mas com uma firmeza que não deixava espaço para mal-entendidos. Disse que, se realmente queriam consertar as coisas, a única forma era aceitar a realidade do que fizeram e assumir a responsabilidade por suas escolhas. Falei que o que mais me magoava não era só o fato de terem permitido que minha cunhada decidisse por eles, mas que mesmo depois de tudo vir à tona, nenhum dos dois demonstrou um arrependimento verdadeiro. A resposta dela foi uma tentativa desajeitada de minimizar as coisas. Disse que compreendia por que eu me sentia assim, mas que, no fim do dia, a família devia vir em primeiro lugar, que todos cometem erros e que o importante era encontrar um jeito de seguir adiante. Foi então que percebi que, mesmo naquele momento, ela ainda tentava se agarrar à ideia de que, com o tempo, eu esqueceria tudo e, eventualmente, as coisas voltariam ao normal. Decidi que não adiantava prolongar a conversa. Deixei claro que a única forma de começarmos a reconstruir qualquer relação
era eles reconhecerem o estrago que causaram e, principalmente, pedirem desculpas diretamente à minha esposa. Expliquei que não se tratava apenas de mim e deles, que não era um problema individual que pudesse ser resolvido com uma conversa. Aquilo era uma falta de respeito contra a mulher com quem eu resolvi passar a vida. Se quisessem demonstrar que aprenderam algo, que fizessem o certo com ela. Houve outro silêncio, mais longo e pesado. Depois, ela disse, com um tom de derrota, que pensaria no assunto, que conversaria com meu pai e veriam o que poderiam fazer. Não respondi mais nada. Apenas disse que, até que isso acontecesse, minha postura permaneceria a mesma. Desliguei sem esperar resposta. O que veio depois foi uma estranha tranquilidade, uma sensação de ter encerrado um capítulo que durou tempo demais. Minha esposa, que reparou a tensão no meu rosto depois da ligação, aproximou-se e perguntou o que tinha acontecido. Desta vez contei tudo, expliquei o que meu primo me dissera, revelei que fora minha cunhada a responsável direta por tudo e que meus pais escolheram apoiar a atitude dela. Enquanto eu falava, vi no rosto dela uma mistura de surpresa, tristeza e uma resignação que doeu em mim. Quando terminei, ela ficou em silêncio por alguns segundos antes de simplesmente balançar a cabeça. Disse que, no fundo, já suspeitava, que sempre teve a impressão de que minha cunhada não gostava dela, mas nunca pensou que chegaria ao ponto de manipular meus pais para excluí-la da família. Depois, segurou minha mão e disse que agradecia por eu tê-la defendido, que para ela o mais importante não era se a minha família a aceitava ou não, mas sim o fato de que eu fiquei ao lado dela quando mais importava. Eu não precisava ouvir mais nada. Alguns dias depois, recebi uma mensagem da minha mãe, curta se comparada às anteriores, em que dizia que ela e meu pai queriam falar com a minha esposa. Não houve desculpas nem justificativas. Apenas o pedido para ter aquela conversa. Não sei como tudo vai acabar. Não sei se algum dia conseguirei enxergar a minha família do mesmo jeito, se algum dia voltarei a confiar neles como antes. Mas sei que não aceitarei mais que tratem a minha esposa como uma estranha, que não vou permitir que nos vejam como algo descartável. Se quiserem uma reconciliação, terão de provar, com atitudes, que estão dispostos a mudar de verdade. Caso contrário, essa distância que hoje nos separa não será temporária, será definitiva.